Bom dia, nono ano! Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre alguns aspectos demográficos do continente europeu. Na última aula nós falamos principalmente sobre aspectos físicos da Europa, sobre características naturais, como formato do relevo, hidrografia, entre outros aspectos. Hoje vamos falar sobre a população e suas influências sobre o continente. Os problemas ambientais, muitas das vezes, e aí já fazendo uma ponte com o último conteúdo, eles estão relacionados à questão da expansão da urbanização. Por exemplo, a chuva ácida, como por exemplo os resíduos nucleares, o acidente em Chernobyl e o lixo atômico de outras usinas. Tudo isso vai contribuindo para aumentar o dano ambiental. Assim, grande parte das florestas na Europa já foram devastadas por conta da ação humana. Mas hoje a gente pretende falar aqui sobre como que se dá essa dinâmica demográfica, porque é um continente que, por ser o mais desenvolvido do planeta, sempre atraiu muitas pessoas, principalmente de regiões onde há conflitos de ordem política e religiosa, onde há guerras. Isso aí é marcante. Nos últimos anos aí tivemos uma crise humanitária de refugiados da Síria. Eles estavam sofrendo muito com a ação do Estado Islâmico, que é o grupo extremista, lá na região do Oriente Médio, e passaram a fugir. Alguns países, principalmente do leste europeu, fecharam as fronteiras. E depois assim, houve muito debate sobre se isso teria gerado uma onda de ataques terroristas. Porque, claro, nem todos os refugiados tinham ligação com esses grupos, mas alguns aproveitaram-se da situação e ingressaram no continente europeu. Então, galera, vocês coloquem aí no livro de vocês, na página 57, onde fala a população europeia, já pegando aí o marcador, quem tem, quem não tem, uma canetinha. Vamos lá. Vocês já podem grifar aí na página 57 o título, A População Europeia. E aí eu vou fazendo a leitura e vou discutindo, vou explicando a vocês cada ponto do livro. Com população em torno de 740 milhões de habitantes, quase 12% da população mundial, a Europa possui uma grande diversidade de povos, em sua pequena extensão territorial. Tal contraste apresenta dois traços distintos. E aí vocês já marcam o que eu vou ler a seguir, valeu? É muito importante. Uma grande riqueza cultural e uma constante situação de conflitos internos entre etnias que desejam criar estados independentes. O último a se constituir como estado foi Kosovo, em fevereiro de 2008. Então vocês marquem esse trecho aí. Na Europa, tanto seja na Espanha, seja na Irlanda, seja na Rússia, há povos como os chechenos, como o povo basco. Nas Irlandas há um conflito de ordem religiosa e isso acaba gerando muitos questionamentos, muitos conflitos internos. A própria Iugoslávia, da onde sai aí o estado de Kosovo, que foi o último a decretar a independência, era marcada por uma diversidade étnica muito grande. Essa diversidade étnica abrangia povos, por exemplo, croatas e sérvios que não se suportam, mas estavam sob o mesmo país. Estavam debaixo de um mesmo teto, enquanto o grande líder deles, o chamado Marechal Joseph Tito, era vivo. Depois que ele faleceu, não havia para o sucessor, e aí era um desafio imenso, mas ao mesmo tempo que o socialismo ruía na União Soviética, havia esse espelhamento em países que adotaram o mesmo sistema. Havia sim divergências entre o socialismo soviético e o socialismo adotado na Iugoslávia. Porém, era um modelo, era a grande matriz do socialismo lá, era a União Soviética. A partir do momento que é fundada a SEI, que se desintegra a União Soviética, ao mesmo tempo, países como a Eslovênia, como a Croácia, começam a se tornar independentes, começam a se separar, alguns por meio de guerras, outros por meios pacíficos. Então, há um capítulo aí no livro dedicado só ao leste europeu, que nós estaremos destrinchando mais à frente. Mas assim, já adianto
que é um conteúdo muito bacana de ser estudado, né? É um conteúdo muito rico assim, em detalhes, muito interessante, né? E aí, continente bastante populoso e o mais densamente povoado do mundo. E aí, assim, a noção de densamente povoado não tem a ver com a área, necessariamente. Se um país é pequeno, mas tem uma população que povoa todo esse território, ele é mais densamente povoado. O Brasil, por exemplo, ele é uma das maiores populações do mundo, né? Tem cerca de 210 milhões de habitantes. Porém, é um território muito vasto e nem todas as áreas são densamente povoadas, que é a relação entre população e quilômetro quadrado. Aqui no livro cita que a população europeia é de 72 habitantes por quilômetro quadrado. Então, torna esse continente muito intensamente povoado. Eu peço que vocês deem uma lida também aí no quadrinho, no box aí, que fala sobre o desastre de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia, né? Naquela época a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética e isso causou um isolamento da área, além de, claro, ter sido um desastre ambiental, né, de proporções gigantescas. Aqui nós temos aí outro aspecto importante da população europeia, a pirâmide etária da Europa. Nós vemos que é um continente que vai ficando cada vez mais envelhecido, né? Pirâmide etária, vocês estudaram que a base indica a população mais jovem, isso aí conceito lá do 7º ano, né? Esse meio aqui indica a população adulta e aqui a população idosa, sendo que na Europa é cada vez maior o número da população idosa. Então por isso até que países como a Itália aí sofreram muito mesmo com essa pandemia toda. Porque como é uma população idosa, como vocês já viram aí nos jornais, né, as pessoas falarem, as autoridades públicas recomendarem, a população, né, que é o maior grupo de risco, são os idosos. Então na Europa o grande problema foi isso. E por diversos fatores, né, levaram à redução da taxa de natalidade ao longo do ano, ingresso da mulher no mercado de trabalho, métodos contraceptivos, etc. Assim como o custo de vida em determinados lugares. Então, cada vez mais, as famílias tinham menos filhos. E com o passar do tempo, isso se reflete na pirâmide etária. Hoje, e aí a importância do censo é essa, porque hoje na Europa os gastos previdenciários são maiores do que os gastos com a educação. Muitos países acabam importando mão de obra de outros países mais jovens, como é o nosso caso. Como é o caso, né, eles importam mão de obra do Brasil, por exemplo. Claro, o Brasil está nesse processo. Daqui a 20, 30 anos, talvez, nós vejamos um fenômeno parecido de envelhecimento da população europeia. Então, a expectativa de vida também vai crescendo, porque são países com uma qualidade de vida altíssima. E claro, se a qualidade de vida é alta, a perspectiva é que o cidadão viva mais. Por exemplo, na África, nós temos pessoas aí que vivem até os 40 anos, até os 50 anos, o que é baixíssimo, que mostra que as condições sanitárias, as condições de saúde não são as melhores, não possibilitam esse desenvolvimento do cidadão até a uma idade considerada madura, aí, 80, 90 anos. E aqui fala da população urbana. Olha só, 100% da população de Mônaco, aí já na página 59, vive em cidade. Mônaco é um condado, né, ali na França. A Bélgica tem 97%, a Islândia 93%, a Holanda 91%, Reino Unido 92%, a Alemanha 90%, Dinamarca 88%. São os países com a maior população urbana. Como é densamente povoado, é natural também, conforme eu já falei lá, para quem estudava comigo lá no 7º ano, ou muitas vezes eu ressaltei isso em sala, ano passado também. Quando você tem um crescimento da população, você tem um crescimento da cidade. O crescimento urbano ele está diretamente ligado ao crescimento populacional. Então, como é um continente muito povoado, é natural também que muitos países tenham uma população quase que inteiramente urbana. Aqui a Rússia é o país europeu com mais habitantes, mas também
É plausível, porque é o país europeu com o maior tamanho territorial. Para vocês terem noção, o território da Rússia ocupa quase metade do território europeu. E assim, é um país que divide o continente asiático com o continente europeu. Porque, né, ali nos Montes Urais, no Mar Cáspio, conforme eu falei na última aula aí, marca essa divisa. Europa e Ásia são os dois continentes que se encontram por terra, né? E a princípio a Europa seria uma península. O que diferencia a Europa da Ásia é o aspecto civilizacional e populacional e cultural, né? A cultura, porque vocês, né, lá pro final do ano vocês vão estudar também aí a questão da cultura dos países asiáticos. É uma diferença abissal, né, nos costumes, na religião, e isso marca essa divisão do continente. Não é uma divisão meramente física. É uma divisão. Aliás, nem há essa divisão física, né? Sendo a Europa uma ponta do continente asiático. Só que culturalmente há essa divisão. Crise de refugiados no continente. Outra pauta. Vamos ler aí, peguem um marcadorzinho. Vamos nessa, hein? O crescimento populacional na Europa ocorre mais em função dos imigrantes que entram no país do que pelo próprio povo europeu, como você já pôde perceber. Se nas primeiras décadas do século XX ainda se registravam cerca de 60 milhões de pessoas deixando o continente, atualmente a situação se inverteu. Em 2015, estima-se que mais de 600 mil refugiados tenham entrado no continente, que foi o ano justamente do ápice dessa crise aí na Síria, no ano em que mais ocorreu a entrada dessas pessoas na Europa. Com o pensamento de minimizar os problemas resultantes da baixa taxa de natalidade, os governos têm permitido e até incentivado a entrada de imigrantes, que respondem atualmente por 3/4 do aumento da população europeia. Mas isso tem causado inúmeros problemas de ordem social e econômica, porque os europeus se sentem ameaçados pelos estrangeiros e os acusam de lhes roubar as oportunidades de emprego e de manchar sua cultura original. Isso aí gera o problema da seguinte ordem, né? Os problemas de xenofobia, que são graves. Assim, em alguns países como a Alemanha, a Angela Merkel, ela inibiu muito esse tipo de atitude, né? De você subjugar um povo, de você criar estereótipos em cima daquele povo por ele vir de outra região que não da sua, né? De você criar esse tipo de preconceito. Muitos países combatem, outros esse problema é mais grave e mais intenso, né? Varia muito também das medidas que são tomadas em relação a isso, proteção a imigrantes. Mas, por exemplo, às vezes, o cara é árabe, ali, tá querendo roubar o nosso emprego, quer explodir tudo aqui. Há esse tipo, sim, de pensamento, cara. Isso, assim como você já deve ter visto alguém que tenha um pensamento preconceituoso em relação a um determinado povo, de uma região, de um país, acontece isso de forma muito grave, porque chega a atingir uma violência física em alguns casos. Então, isso mostrou assim, uma crise humanitária muito grande. Havia pessoas que tentavam atravessar da África para a Itália que morriam afogados, né, as embarcações afundavam. Então foi um momento bem complicado ali humanitário mesmo na Europa. E aí, assim, alguns países optaram por não abrir, né? E aí, longe de julgar o mérito se foi ou não a melhor medida. Mas isso tem se notado, claro, agora deu uma diminuída, mas é comum. A população, o crescimento ele se dá muito mais de forma horizontal, né? Com a entrada desses imigrantes, desses refugiados. Aqui tem até a diferença também. Os imigrantes são pessoas que saem de sua terra natal para outro país em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados migram geralmente por causa de perseguições originadas por conflitos étnicos ou guerras. O refugiado migra para salvar a própria vida. Um país não é obrigado a aceitar um imigrante, mas é fundamental aceitar um refugiado. E aí, assim, é uma questão, um debate que fica muito na opinião individual. Até que ponto um país deve abrir as fronteiras, até que ponto o país deve fechar as fronteiras a um refugiado.
E aí, aqui fala da pobreza nos países ricos da Europa, porque assim, um dos mitos é achar que o subdesenvolvimento ele só existe nos países pobres. No interior de determinados países ricos, também há diferenças sociais notórias. Tá? Essa diferença, esse abismo existe sim nos países mais ricos, a gente vai ler isso. Aqui na página 60 também fala da xenofobia, e vocês marquem aí, tá, galera? Vocês podem dar uma marcada aí, tá? Tem negrito, né? Xenofobia versão ao estrangeiro. Eu acabei de falar isso, mas aqui no livro tem também. Mais um contraste que marca o continente europeu diz respeito à situação da pobreza que atinge alguns de seus países. Mesmo diferentes entre si, tanto nos aspectos físico quanto no aspecto social, econômico e cultural, são apontados conjuntamente de forma muito positiva em relatórios como os do Programa das Nações Unidas. Apesar disso, mesmo com a retomada do crescimento econômico, a baixa inflação, a alta rentabilidade de suas empresas e os benefícios com a moeda única, que é o euro, nós vamos falar sobre a União Europeia mais adiante. Me perdi aqui. Os países europeus não conseguiram eliminar um dos seus principais problemas, o alto índice de desemprego. Marquem esse trecho aqui todinho, valeu, galera? Marquem esse trecho aqui inteiramente, que fala da pobreza nos países ricos. Valeu? Vou marcar aqui para vocês darem uma observada. Então, e aí, aqui, outro ponto importante, eu já falei anteriormente e torno a ressaltar isso. Observação dos mapas. Às vezes, galera, vocês lendo um texto, tudo bem, é importante ler o texto, mas observar os mapas, né? É importante não ignorar esses recursos que mostram na forma representativa a realidade. Aí vocês conseguem identificar, por exemplo, as regiões mais pobres entre esses países. Olha o retrato social dos 188 países do ranking de 2015. 45 subiram de posição em comparação ao último relatório. IDH muito elevado. E aí nós temos países como Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, né, Escandinávia. IDH elevado. IDH médio. Né? E aí até a Índia já se encaixa aí como IDH médio. E vocês percebam, o Brasil ele tem um IDH elevado. O problema do Brasil é não haver uma distribuição interna satisfatória. O problema do Brasil é a desigualdade interna, não é a questão da produção do país em si. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Né? Vocês têm noção do que é isso? No universo aí de 217 países ao todo. Só que internamente temos problemas a resolver. IDH baixo, principalmente os países africanos e do Oriente Médio, que ainda sofrem com a pobreza extrema. Então, galera, a nossa aula hoje foi sobre isso, valeu? Dá para perceber aí o quanto que a Europa se destaca do mundo no sentido econômico, no sentido social. Às vezes um cara que é pobre lá na Inglaterra tem uma condição de vida melhor do que algumas pessoas, né, que se consideram classe média aqui no Brasil. Mas isso aí é um retrato interno aí de como um país é gerido, valeu? E historicamente nós sempre tivemos problemas com isso aí. Valeu, galera? Até a próxima aula, façam os exercícios, valeu? Os exercícios aí das páginas 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Na próxima aula nós vamos aprofundar o espaço econômico europeu. Valeu, até a próxima aula, um abraço.